Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Ragazzo, sou escritor, sou Master Coach e esse vídeo é para você que já perdeu sono se preocupando com algo que sequer aconteceu. Se você é uma daquelas pessoas que deixa a preocupação estragar a sua vida com antecedência, então fica aí que depois da vinheta esse vídeo é para você. Até mais! Preocupação. Preocupação é um negócio que é bem importante. Eu costumava me preocupar muito com as coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa e em determinado momento, durante a época do verão, que as chuvas são mais fortes aqui em São Paulo, né? As chuvas são bem carregadas. Um dia eu recebi uma ligação, 5h30 da manhã, que um barranco da empresa que eu trabalhava tinha caído por conta do excesso de chuvas. A gente chegou lá, graças a Deus, não tinha ninguém trabalhando no local, né? Foi de madrugada e o que aconteceu foi que após esse episódio, toda vez que chovia eu não dormia. Então você imagina que verão que eu passei por conta de sempre pensar, será que vai cair um barranco? Será que vai cair um barranco? E a verdade é que aquilo foi um episódio isolado, que abriu os nossos olhos, a gente já tinha tomado as providências necessárias para que aquilo não acontecesse, mas mesmo assim eu continuava preocupado. E a grande verdade é que a preocupação na nossa vida é o melhor jeito da gente não fazer nada. De verdade, quando a gente está preocupado, a gente não tem tempo para realizar as coisas, porque a gente está muito focado naquilo que a gente está preocupado. E normalmente a gente tem essa preocupação tem um efeito paralisante, né? A gente fica sem saber o que fazer, a gente fica tomado por essa angústia e deixa de agir, e deixa de fazer as coisas que a gente poderia fazer no dia a dia. Por exemplo, a pessoa que fica com medo de ser mandada embora e tem tanto medo e isso vira uma obsessão na vida dela. Será que vou ser mandado embora porque a empresa está mandando algumas pessoas por causa da crise? Será que vai chegar a minha vez? Será que vai chegar a minha vez? Ela fica tão preocupada que ela acaba não fazendo mais o seu trabalho direito. E às vezes ela pode até ter sido demitida por conta disso. Ou não, ou ela ter passado meses aí sem dormir direito por algo que sequer aconteceu. O psicólogo Thomas Berkovich, que é um cara que dedicou a vida dele inteira, a grande parte da vida dele, o estudo dos estragos que a preocupação causa na nossa vida, o cara chegou à conclusão de que 90% das coisas que a gente se preocupa sequer acontecem. Quer dizer, falar sobre sabotagem, autossabotagem, acho que mais claro impossível, né? O ser humano adora arranjar e inventar problemas para si. Nas pesquisas dele, ele identificou 3 fatores que são fontes de preocupação. Primeiro é pensamentos recorrentes, ou seja, quando a gente fica pensando muito sobre alguma coisa, dando exemplo da pessoa que trabalha na empresa, que está demitindo algumas pessoas e ela começa a achar que ela vai ser a próxima pessoa a ser demitida. Ela fica pensando isso o tempo inteiro. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é agora? Alguém chama ela? Se ela recebe um e-mail, ela pensa que deu problema. Quer dizer, qualquer coisa, ela está o tempo inteiro em estado de alerta, o tempo inteiro em estado de angústia, o tempo inteiro em estado de aflição. Então, pensamentos recorrentes. Segundo, evitar resultado negativo. A gente se preocupa muito com isso. A gente se preocupa muito em por exemplo, o cara vai lançar um livro e já está com medo se esse livro vai ser bem recebido, não vai ser bem recebido, se as pessoas vão falar bem, se as pessoas vão falar mal, se o livro vai vender e se ele vai poder publicar um livro na sequência. Quer dizer, você já está se preocupando com coisas e você não está nem curtindo o momento de publicar, né? E o terceiro fator é inibir as emoções. A gente tem preocupação em demonstrar o que a gente sente, muitas vezes a gente segura, né? Porque acha que não é apropriado, especialmente quando a gente conhece alguém e aí você tem, de repente, você fica chateado porque a pessoa marcou um compromisso e desmarcou, mas você não quer demonstrar isso para ela, e aí você
segura e diz que está tudo bem, só que aí você fica preocupado, será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Será que ela está saindo com outra pessoa? Enfim. Então esses são 3 fatores que costumam muito ser fontes de preocupação. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma experiência chamada de urso polar, que uns pesquisadores de Harvard chamaram algumas pessoas. Essas pessoas elas tinham que entrar numa cabine, elas eram avisadas que elas não podiam pensar em ursos polares durante o processo. E toda vez que elas pensassem em urso polar, elas tinham que apertar um botão vermelho. Só isso. E chegando lá, elas tinham que falar sobre algum episódio da vida delas, ou qualquer assunto que elas quisessem conversar, qualquer coisa. E as pessoas entravam e começavam a falar, né, na cabine, e de vez em quando alguém apertava o botão e falava assim, ó, não pode pensar em urso polar. E soltava o botão. Toda vez que essa ordem chegava, esse comando vinha, elas pensavam em média 6 vezes a cada 5 minutos em ursos polares, em média. Por quê? Porque a verdade, a conclusão dessa pesquisa foi de que quando a gente conscientemente tenta evitar algo, isso acaba se tornando um pensamento recorrente. Então toda vez que alguém falava para a pessoa, não pense em um urso polar, e ela pensava não só naquele momento, mas enquanto ela estava conversando, esse pensamento ele continuava ruminando na cabeça da pessoa. E de vez em quando ela estava falando sobre um negócio e vinha um urso polar na cabeça. É assim que funcionam as preocupações, né? Você está com medo de ser mandado embora, e aí você está se divertindo com seus amigos, está no meio de um show e de repente vem na sua cabeça esse pensamento de que será que eu vou ser mandado embora? Então é muito importante, entre outras coisas, que a gente comece a controlar nossos pensamentos. E o grande problema é que na nossa cultura a preocupação ela é um negócio meio endêmico, né? Nós perdemos uma quantidade incrível de momentos que podem ser vividos agora porque nós estamos preocupados com o futuro. É o caso que eu falei do autor que lançou um livro, em vez de aproveitar o momento, já está preocupado se vai ser bem recebido, se vai vender bem, se ele vai poder publicar outro livro pela editora. E a grande verdade é que a preocupação não resolve problema algum. Só a preocupação não resolve problema algum. Pelo contrário, ela só torna esse problema mais presente na nossa vida, mais até do que deveria. Ele acaba aumentando, inclusive, a intensidade dessa questão. Porque se você tem medo de ser mandado embora e nada indica que você será, você começa a trazer para a sua vida um problema que não existe. As pesquisas do Thomas Berkowitz acabaram fazendo com que ele criasse um método de 2 passos simples, que ajudam bastante a controlar a nossa preocupação, a controlar a nossa mente e ajudar a trabalhar essa questão da preocupação. Tá? O primeiro passo é, quando a gente se preocupa com algo, a gente tem que fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que isso vai acontecer? Então vou usar o exemplo da pessoa que tem medo de ser demitida. Eu tenho certeza que eu vou ser demitido? Se a resposta for não, a gente entra no segundo passo, que é, se eu não tenho certeza, vale a pena eu perder tempo me preocupando com isso agora? Entende que são 2 perguntas simples, mas altamente eficazes se forem levadas a sério. A verdade é que essa mistura de atenção, ou seja, a gente primeiro fica atento. Qual é o problema? O que está nos preocupando hoje? Então você gera atenção àquela preocupação. E uma pitada de ceticismo, né? De chegar e falar, mas é certeza que isso vai acontecer? Ou é coisa da minha cabeça? Quando você soma atenção e ceticismo, você consegue jogar um pouco de água nessa fogueira da preocupação. E fazer com que os seus pensamentos fiquem um pouco menos recorrentes. E toda vez que eles reaparecerem, você de novo utiliza essa técnica. Porque é como se você estivesse apagando o fogo pouco a pouco. Então, gente, é isso. Esse foi um vídeo sobre algo que
me martelou muito durante a minha vida e hoje, graças a Deus, eu consigo controlar, na maioria dos casos, com uma certa tranquilidade, inclusive. Eu percebo, eu consigo antever quando algo vai me gerar uma preocupação e eu já começo a me fazer perguntas que matem essa sensação e não deixem os pensamentos tomarem esse formato de bola de neve e começarem a me atormentar mais do que aquilo, mais do que deve. Tá bom, gente? Então é isso, qualquer coisa, deixa um comentário, uma sugestão de vídeo e a gente se vê na próxima. Abraço!